E aí, pessoal, hoje o papo aqui é para compartilhar e comentar o processo de escrita de quadrinhos pela visão de ninguém menos que Alan Moore. Roda a vinheta. A minha ideia aqui é expor, de forma resumida e rápida, claro, alguns dos conceitos que eu considero mais importantes que foram incluídos nesta edição aqui. Alan Moore's Writing for Comics saiu em 2003, mas seu material já não era inédito naquele momento, pois isso apareceu pela primeira vez num fanzine britânico em 1985 e depois republicado no Comics Journal. Antes de seguir aqui no vídeo, por gentileza, dá aquele like, não deixa para o final senão você esquece, e também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, e você ajuda bastante a gente com esse simples gesto que é um like e uma inscrição. E a edição Alan Moore's Writing for Comics segue relevante até hoje, mesmo depois de tanto tempo, e é bom já deixar claro que o intuito aqui nunca foi escrever na pedra sobre como deve se escrever um roteiro de quadrinhos, nem cagar regras sobre absolutamente nada. Quem já teve acesso a esse material sabe disso. Não é um manual com passo a passo, mas sim um ensaio corrido dividido em 4 capítulos e mais um pós-fácil escrito no ano de lançamento desta edição. Corroborando o que eu acabei de falar, segue um trecho que está logo no início. Aí essa parte você coloca uma foto dele e a narração, tá bom? Beleza. Acima de tudo, não quero produzir algo que soe, mesmo que remotamente, como escrever quadrinhos no método Alan Moore. Ensinar uma geração de artistas ou escritores emergentes a copiar a geração anterior era uma ideia estúpida quando a Marvel apresentou seu Como Desenhar Quadrinhos no estilo Marvel. E seria igualmente responsável de minha parte instruir os roteiristas futuros em como escrever títulos extravagantes e débeis como O Amanhecer Transformou o Céu em um Matadouro, ou algo assim. John Buscema é um ótimo artista, mas a indústria não precisa de 50 pessoas desenhando como ele, tanto quanto precisa de pessoas que escrevam como eu. Mas isso nem de longe significa que você deva passar longe ou nunca ler um livro como esse ou como esse. São úteis de qualquer forma, mas eu considero esses insights do Alan Moore aqui um passo além no sentido da compreensão da escrita, não apenas de quadrinhos. Partindo disso, eu peneirei aquilo que eu acho de mais valioso dentro deste ensaio e me perdoem pela falta de imaginação, mas vou usar exatamente os mesmos exemplos que ele deu aqui. Vou começar inclusive citando um ótimo vídeo no canal dos Quadrinheiros que fala exatamente deste mesmo assunto, ou seja, um suposto método de escrita de Alan Moore que encaixa muito bem nessa discussão. O link do vídeo em questão inclusive está aí na descrição se você quiser dar uma olhada. No tal vídeo, a proposta é a aproximação de duas obras, Miracle Man e Monstro do Pântano. Se você leu as duas obras, você sabe que os dois protagonistas foram reformulados a partir da ideia de que tudo o que eles acreditavam sobre suas próprias vidas e o seu entorno era falso. Isso, é claro, nem de longe define um modus operandi do roteirista e nem sequer uma preocupação constante em todo o corpo da obra dele. Porém, remete a um tópico muito importante dentro deste ensaio. A quem se dirige o material que você escreve? Como esse questionamento sobre público-alvo passa pela cabeça de todo mundo que escreve em algum momento, o Moore propõe uma solução até bem simples para isso. Ao invés de afunilar cada vez mais o perfil de público ao criar algo, pode ser muito mais produtivo pensar naquilo que atinge uma gama muito maior de pessoas, tocando em questões humanas fundamentais. No caso de Miracle Man e do Monstro do Pântano, os dois se viram em situações em que o sentido de suas vidas desapareceu, criando um choque com o qual a maioria das pessoas consegue empatizar. E o pulo do gato é procurar esse tipo de experiência humana em você mesmo. Afinal, o que desperta em você o tipo de sensação que você está querendo provocar no seu público? Eu acho o exemplo a seguir maravilhoso. É claro que ele se refere a um caso específico do Alan Moore, mas ele mostra como uma autoanálise mais profunda pode se tornar um laboratório de ideias riquíssimo. O que aterroriza ou aterrorizava o barbudo? Imagens de crianças africanas desnutridas. Por qual motivo? Uma vez que essas crianças nascem em um ambiente com a única perspectiva de miséria e fome, nós já temos aqui uma imagem bastante impactante emocionalmente. Mas por que isso o afetou tanto? Segundo ele, como uma pessoa que percebe o mundo com uma certa ordem e por isso mesmo um sentido inerente à existência, essa empatia justamente é o que abala essa noção.
Afinal, imaginarmos nós mesmos nestas condições é o que nos faz questionar o sentido e o propósito da vida. E o que ele fez no momento em que assumiu esses personagens foi justamente privá-los de sentido e propósito. What frightens people these days is not the idea of a werewolf jumping out at them. It's the idea of a nuclear war or any of the sort of the things that we have coursing through our society at the moment. You know, and I think that to really frighten people, you have to somehow ground the horror in their own experience, things that they're frightened of. Falando sobre as inspirações que vêm do cinema ou da literatura, é claro que elas são muito valiosas, mas é preciso pensar no seguinte: existem inúmeros escritores ou artistas que às vezes tentam emular um filme, mas não seria um tanto mais produtivo pensar naquilo que os quadrinhos têm como mídia distintiva, características próprias deles que nem o cinema ou a literatura conseguiriam emular? Segundo o Moore, esse tipo de abordagem pode evitar que o seu trabalho se pareça com um filme sem movimento ou som, ou com um romance para pessoas de baixo intelecto. E talvez nesse momento você ache que o trabalho de Will Eisner contradiga exatamente o que eu acabei de dizer, já que ele se inspirou em Orson Welles e produziu trabalhos incríveis. Porém, cabe a reflexão sobre o referencial artístico específico do artista e sua época. Mas claro que isso é um tanto relativo e depende muito da compreensão e utilização dessa referência, bem como da linguagem de quadrinhos. E não me entenda mal, ninguém está dizendo aqui que é proibido usar referências de cinema ou de literatura num trabalho de quadrinhos. E aqui vai um exemplo mais prático disso. Um caso valioso para nossa discussão sobre como agregar essas inspirações ao seu trabalho está em Luther Arkwright, de Brian Talbot. Por sinal, também já tem vídeo aqui no canal, dá uma olhada aqui na descrição e nos cards aqui em cima. Criada na década de 70, buscou inspirações no cinema mais transgressor da época, mais precisamente de Nicholas Roeg e de Sam Peckinpah. Se Brian Talbot tivesse mirado o cinema clássico ou buscado inspirações diretamente em Will Eisner, que se inspirava em Orson Welles, talvez seu trabalho tivesse soado um tanto genérico e não fosse realmente aquilo que ficou para a história, nas palavras de Warren Ellis, como o trabalho anglófono de quadrinhos mais importante da história. Bom, como o nosso espaço é curto aqui, essa é só uma amostra daquilo que você encontra neste ensaio, que eu recomendo fortemente que você leia se tem algum interesse em escrever quadrinhos ou processos criativos em geral. Gostou? Foi útil? Interessante de alguma forma? Comenta aí, por favor, porque a gente tá louco para saber o que você acha desse tipo de conteúdo, se você já teve acesso a esse material, se já ouviu falar de alguma forma, se vai atrás por causa do que eu falei aqui, e como eu gostaria de ter falado muito mais, dependendo da reação de vocês, a gente se compromete a gravar um podcast, não um vídeo porque aí não ia caber tudo, mas um podcast sobre todo este ensaio do Alan Moore. Eu e o Gustavo, a gente deixa cravada essa promessa aqui. Bom, então é isso, eu só posso me despedir aqui agradecendo a você que ficou nesse vídeo até o final e repetindo os pedidos lá do começo. Dá um like, por favor, não deixa de fazer isso porque você ajuda muito o canal. Também se inscreve aí, ativa o sininho, manda esse vídeo para o maior número de pessoas possível e também não se esqueça que o Formiga Elétrica está no Apoia-se. Nós temos uma campanha de financiamento coletivo e recorrente, você pode apoiar com o que você quiser, o quanto você quiser. Tem grupo exclusivo de WhatsApp, tem sorteio todo mês, são papos animadíssimos. Todos os editores do Formiga participam, então é isso. Se você gosta do nosso trabalho, por gentileza, dá uma olhada lá. Não esqueça de seguir a gente no Spotify, procurar a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, que agora é X, Instagram, que é @formiga.elétrica, e é isso. A gente volta na semana que vem. Valeu!